Eu pedi pro ChatGPT interpretar um sonho meu. O que será que aconteceu? Esse é um vídeo para você que se questiona se a inteligência artificial um dia vai substituir os psicoterapeutas, o analista. Vamos então fazer esse teste aqui. Será que ele consegue nos ajudar a interpretar um sonho como um psicanalista, como um analista junguiano? É isso que a gente vai ver neste vídeo, fica até o final, porque no final eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei desse teste aqui. Mas antes de começar, rapidinho, deixa aí sua avaliação. Seus comentários também é muito importante do que você acha e etc. Se inscreva no canal, acione o sininho e também me siga lá nas outras redes sociais, que tá tudo aqui na descrição. Sem mais delongas, bora! Comecei perguntando assim, ó, você seria capaz de interpretar um sonho? E a resposta foi legal. Aí, tá. Eu menti, eu não vou usar o ChatGPT, eu prefiro usar o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Mas, enfim, é a mesma coisa, mas o Gemini é melhor, eu acho, no momento. Comecei perguntando assim, você seria capaz de interpretar um sonho? A resposta que legal, embora eu possa processar informações, eu não sou capaz de interpretar sonhos da mesma forma que um ser humano ou um profissional especializado faria. Ponto para a inteligência artificial. Aí vai explicar por quê. Por que ele não consegue? Porque é um campo muito complexo, altamente subjetivo, envolve experiências pessoais, emoções, sentimentos, conteúdo do sonho e principalmente, teorias de interpretação do sonho, como a psicanálise ou psicologia junguiana. Show. Mas o que eu posso fazer? Identificar símbolos comuns. Isso aqui é muito interessante. Porque muitas vezes, nós, humanos, nós não conseguimos identificar padrões nos sonhos, porque, enfim, nossa mente não é uma máquina. Mas a inteligência artificial consegue. Então esse ponto é muito importante. E mais importante ainda, talvez, seja a gente pegar o sonho do paciente e alguns símbolos que apareceram lá e pedir para ele se ele consegue identificar, ele é a inteligência artificial, né? Ela, sei lá, consegue identificar alguma correspondência mitológica nos vários tipos de mitologia. Olha que interessante. Não precisa ser cabeção como Jung era, de ter todas as mitologias na cabeça dele para fazer a comparação. Lembrando que o Jung deixa muito claro que ele muito raramente falava sobre isso com o paciente. Ele identificava para si para direcionar o tratamento. Não para falar para o paciente, olha, esse caso seu se parece muito com aquele conto mitológico. Não, isso não se faz, tá bom? Mas vamos continuar aqui. O que eu não posso fazer, dar um significado definitivo para seu sonho. Quem é que pode? Nem o analista pode, nem a própria pessoa pode. Tanto que o Freud falava sobre o umbigo dos sonhos, porque chega um limite que a gente não consegue mais analisar. Mas se quiser compartilhar comigo, posso tentar ajudá-lo. E o que eu fiz, compartilhei. Qual o sonho que eu... Esse é um sonho real meu, tá? E, bom, se eu tô compartilhando um sonho aqui, é como se eu estivesse tirando a roupa para vocês. Então deixa seu like. Foi um sonho muito legal, eu ainda estou pensando nele, né? E eu faço análise. Então isso ajuda muito. Se eu não fizer a análise, isso aqui talvez ajudaria muito menos. Então eu identifiquei aqui muita coisa que eu trabalho na minha análise, no sonho, pela dica da inteligência artificial, como a gente vai ver aqui. Mas relatando meu sonho, eu fazia jiu-jitsu. Eu parei ali na graduação da faixa azul para roxa. Só que eu tive esse sonho na academia que eu frequentava, eu voltando, né, a praticar, acabando de voltar e já de cara o meu mestre, o professor, me dá a faixa preta. Ele me gradua para faixa preta e eu fico assim completamente embaraçado, com vergonha. E os colegas vêm me cumprimentar, dar parabéns, aí eu fico mais vergonha ainda. Aí eu fico pensando como é que eu poderia fazer para voltar para a faixa que eu realmente acho que eu estou. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que se o mestre me deu a faixa, ele sabe mais que eu, ele é o sensei, então ele sabe. Deve ter algum motivo, só que eu não estava vendo. Meu sonho também aparece meu pai, e meu pai acha interessante eu ter sido graduado, né? Só isso, ele não fala nada. Então é basicamente esse o sonho. Tem outros detalhes aqui, mas vamos ver o que ele fala. Possíveis simbolismos. E aqui já entra uma palavra muito interessante, né? Porque o simbólico pro Jung é diferente do simbólico do Lacan. O Lacan é toda essa parte do tesouro dos significantes, do grande outro. Já pro Jung, o símbolo é aquilo que está ligado diretamente com o arquétipo. É aquilo que faz a
ponte entre consciente e inconsciente. É o que contribui ali na função transcendente. Da maneira que ele está usando aqui, para mim, ele está usando uma forma de um simbolismo cultural. Voltar a praticar jiu-jitsu. Aí ele fala, aí ele vai meio freudiano, desejo de revisitar habilidades, paixões e aspectos da sua vida que foram deixados de lado. Bacana. Mas isso não é o auge do sonho. O auge do sonho é essa faixa que eu não mereço, né? Receber a graduação de prática sem estar treinando na vida real parou na faixa azul, isso. Receber essa faixa sem o devido esforço pode indicar sentimento de inadequação, fraude, ter recebido reconhecimento e ter se dedicado o suficiente. Aqui tem uma pegadinha, porque assim, quase todo mundo se sente uma fraude, sabe? Então, é o mesmo esquema de quando a gente analisa signo e as características do signo, é o mesmo esquema. Mas isso aqui, ó, sentimento de inadequação, é uma coisa que pra mim diz respeito. É uma coisa que aparece na minha análise, sabe? De verdade. Aqui também, ó. Representar uma expectativa social que não corresponde à sua realidade interna. Percebe que é genérico e pode ser válido pra qualquer pessoa, sabe? Por isso que tem um ar de característica de signo aqui, sabe? Desse jeito que ele faz. Só que tem um ponto muito importante. A inteligência artificial aqui não tem o conteúdo da minha história de vida e de uma frequência de eu falando sobre mim, falando sobre meus medos, falando sobre minhas questões, para ela poder, a partir disso e do simbolismo que ela tem, aí sim analisar o sonho, sabe? Não tem, ela tá fazendo aqui de uma forma, analisando puramente o sonho, sem saber quem eu sou. E sem saber toda a minha história e como a gente acaba fazendo a análise. O que me vem é o primeiro questionamento. Se ela soubesse que tipo de interpretação, de análise de sonhos que ela faria, né? Porque essa aqui já toca em muitos pontos, mas é aquela coisa. Vou falar uma coisa tão genérica e tão aberta que com certeza vai tocar em você, que é técnica de leitura fria, inclusive, né? Que tem na mágica. E eu sou mágico. Indicar um medo de decepcionar os outros. Cara, ir contra a autoridade. Isso aqui é muito genérico. Quase todo mundo tem isso aqui, sabe? De cumprir as expectativas sociais e etc. Agora, isso aqui me pegou. Isso aqui me pegou muito. Isso aqui me fez pensar incrivelmente. Pode indicar uma tendência a confiar na autoridade externa, mesmo quando sua intuição diz o contrário. Isso aqui também é genérico. Todo mundo pode cair nisso, sim. Mas pra mim, isso aqui me pegou. Isso aqui me fez ficar pensando. Falei, caramba, quantas vezes eu não faço isso? Quantas vezes minha intuição tá gritando e eu falo, cala a boca, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que se espera, o que é o caminho que todo mundo faz. Agora, isso aqui foi legal que ele fez, ó. Pensar em como poderia fazer esse desejo de rebaixamento simbólico. Reforça o sentimento de inadequação e sei para tornar o que você se sente mais confortável onde acreditar que seu progresso foi genuíno. Mas eu gostei dessa expressão, rebaixamento simbólico. Não tinha pensado nessa expressão, né? E a faixa é puro símbolo, né? E como se diz mesmo no jiu-jitsu, faixa é para segurar kimono, só para isso. Mas ela é um símbolo, sem dúvida, um rebaixamento simbólico. Isso aqui dá pano pra manga, hein? Isso aqui dá. Pensar como a gente pode fazer rebaixamentos simbólicos na nossa vida e por que a gente faz isso. Até lembrei de uma coisa que eu já trabalhei na minha análise. É dar uma reflexão mais pessoal, que é perguntas provocativas, perguntas do nível de TCC, inclusive, né? Porque perguntas considerando inconsciente não são como essas. São perguntas que fazem associações, mas como eu já disse, eu não dei para ele contexto. E o contexto sou eu, minha vida. O analista tem. Se eu tivesse dado contexto, como será que seria? Talvez num teste a longo prazo, da gente... Porque eu não sei se você mexe com inteligência artificial, ela guarda a conversa que você faz. Você pode retomar a mesma conversa. Uma experiência que talvez eu vou até fazer, falar assim... A partir de agora, eu gostaria que você se comportasse como se fosse um analista junguiano. Meu analista junguiano, certo? Então, a cada dia a gente vai fazer a sessão aqui para eu ver como é que vai acontecer. E realmente começar a contar por que eu tô aqui, qual é o meu problema, minha vida, etc. Né? E ver com o tempo para onde isso vai. Para ver como é que isso evolui. Porque ele vai ter contexto. E falar, esse tipo de analista junguiano. E aí ele tem toda a bagagem do que é Jung, etc.
e dar contexto pra ele, que é a minha vida. Onde isso para? Onde isso para? Então, assim, se você ler em todos os lugares da internet, você vai ver escolas, analistas defendendo que não tem jeito de substituir. Eu não tenho certeza. Eu não tenho. E eu sei, tem milhões de argumentos contra isso. Eu sei que tem. Mas, cara, se você pensar que eu já falei em outro vídeo, eu vou começar a me repetir aqui. Eu não vou me repetir. Assiste esse outro vídeo que tá aí na tela, que eu me aprofundei nessa questão da inteligência artificial e como certas vertentes podem funcionar muito bem com ela, certo? Se você quer que eu faça essa experiência, deixa o seu comentário aqui. Fala, faça a experiência que eu quero acompanhar. Cara, eu vou fazer uma série aqui no canal de me analisando com inteligência artificial e tentar me expor o mínimo possível também, né? Porque, pô, aí não dá. Mas enfim, talvez dando meu feedback, né? Não mostrando minha conversa que eu tive com ela, a não ser algumas partes. Enfim, acabou o vídeo. É isso.